Graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Irmãos, domingo passado nós falamos um pouco aqui de um tema relacionado à Reforma Protestante, né, que nós comemoramos mês passado, e hoje, a pedido de Débora e Jaqueline, eu vou trazer aqui a continuação da mensagem sobre ofertas, né? Falamos na mensagem anterior, não domingo passado, mas a outra mensagem, nós tratamos sobre como nós devemos ofertar, né? Como é que tem que estar o nosso coração, né? De forma individual, de forma sincera e alegre, a partir do texto de 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. E hoje eu queria falar sobre os fundamentos da oferta, também nesse mesmo sentido e no mesmo texto. Eu queria que os irmãos deixassem a palavra do Senhor aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, e nós vamos falar hoje sobre os fundamentos da oferta, né? Quando a gente fala de algo que é fundamental, ou de fundamento, de princípio, a gente está falando de verdades que são assim, que não podem ser negligenciadas, quando nós vamos tratar sobre a questão de qualquer assunto que você vai abordar. No nosso caso aqui, nós vamos falar sobre as ofertas. Então, quando nós nos... Obrigado, irmão. Quando nós estamos tratando sobre algo que é fundamental, a gente está falando de algo que não pode ser negligenciado, ou distorcido, ou mudado, mas algo que é aquilo que é mais, aquilo que é fundamento, né? Então eu queria pensar com os irmãos hoje sobre os fundamentos da oferta a partir do capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando que a nossa intenção aqui não é estabelecer um padrão, no sentido de a gente vai mandar os irmãos obedecer, mas é fazer com que os irmãos olhem para as Escrituras e a partir do que os irmãos enxergam na Escritura, que isso possa motivar o coração dos irmãos a quererem ofertar, né? Então, a nossa intenção não é, portanto, estabelecer aqui, olha, isso é o que acontece, assim, assim, assado, se o irmão der X, vai ganhar 3X, se o irmão fizer isso, passar pela corrente do sal grosso, não sei das quantas, der 3 pulos, botar um copo d'água aqui na mesa branca, e isso vai dar tudo certo, o irmão vai prosperar, vai ficar rico. Não, a nossa intenção não é essa, até porque isso não é bíblico, né? Então, nossa intenção é apresentar o texto bíblico e o que a própria palavra do Senhor fala a respeito daquilo que é fundamental nós entendermos sobre quais devem ser os princípios que devem nos conduzir no ato de nós ofertarmos. E eu quero dizer aqui que ofertar não se resume unicamente, e é isso que o texto de hoje vai nos esclarecer. Eu não quero dizer aqui que ofertar é apenas uma questão financeira, né? Mas a oferta financeira, ela é uma expressão da oferta do seu coração a Deus. Então, mediante aquilo que você entende que Deus fez por você, na medida que você entende que a sua vida deve ser consagrada a Deus, então a questão da oferta especificamente financeira, ela se torna algo como se fosse uma consequência, né? Tem uns pastores antigos, eles gostavam de falar uma brincadeira, dizia assim, quando o cabo se converte, né, a Jesus, leva em média aí de 2 a 3 anos para Jesus converter o bolso, porque é justamente a ideia que a pessoa tem, né? As ideias equivocadas que vêm ao longo do tempo. Então isso aí demora um tempo, o cara, eu acho que 2, 3 anos deve ser o tempo que o cara leva para ler a Bíblia, né, para estudar, para meditar e tal, e depois é que ele vai entender o significado bíblico da oferta. Então por isso que os pastores de antigamente diziam isso, né? O cara se converte, aí 2, 3 anos depois o bolso do cara é convertido, porque ele entendeu qual é a perspectiva bíblica, portanto correta, sobre o ato de ofertar. Então, com a Bíblia aberta, nós vamos estar projetando o texto aqui. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, que é a versão oficial que a nossa igreja adotou, né? Assim, a gente sempre projeta ela aqui para os irmãos acompanharem, mas deixe a sua Bíblia aberta, acompanhe o texto bíblico, né? Para que você possa, à medida que eu vou falando, os irmãos vão julgando o que eu estou falando, né? Se está de conformidade com o que a Bíblia diz ou não, certo? Então, acompanhe a leitura, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Acompanhe a leitura aí a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor:
Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião: convém que vocês façam isto. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim, haverá igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E com ele, estamos enviando o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por vós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar, assim, que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós, pois cuidamos para fazer o que é correto, e não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles, estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Até aqui a leitura. Vamos orar para que Deus nos ajude a entender quais são os fundamentos que devem conduzir ou que devem fundamentar as nossas ofertas na casa do Senhor. Ore comigo. Senhor, tenha misericórdia de nós e, por favor, mais uma vez fale conosco. Que
que apesar de mim, da minha incapacidade, que o Senhor possa fazer a tua palavra ser ouvida e que o nosso coração não seja endurecido pelo nosso enganoso coração, pelo nosso pecado que engana nosso coração, mas que o Senhor possa falar ao nosso coração a tal ponto dele entender quais fundamentos devem nos motivar a ofertar para a glória do Senhor e para a edificação da tua igreja. Nos abençoa, repreende o mal e fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como eu já falei na outra mensagem, Paulo ele escreveu essa carta para defender seu apostolado e responder algumas perguntas, né? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela tem um enfoque mais de defesa pessoal, né? Paulo ele foi acusado várias vezes, inclusive aqui no texto que nós acabamos de ler, existe até a sugestão de que Paulo tenha, de certa forma, segundo alguns irmãos que o acusaram, pegado algum dinheiro da igreja. Então, Paulo aqui está se defendendo dessa falsa acusação. Então, é muito interessante prestar atenção como são as coisas, né? Paulo fundou essa igreja, passou 1 ano e meio fundando essa igreja na cidade de Corinto, era uma cidade portuária, muito rica, culturalmente muito diversa. Você tem ali, Corinto era famosa pelo seu porto, e várias mercadorias ali do Mediterrâneo passavam pelaquela região ali de Corinto. Então, portanto, ela era uma cidade muito diversa culturalmente. E a igreja de Corinto, que Paulo fundou, 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, ele passou ali na cidade de Corinto fundando essa igreja, é a igreja que mais dá trabalho a ele, que questiona o seu apostolado. Imagina isso, você funda, trabalha, dá o sangue. Paulo trabalhou esse ano e meio inteiro, não dependeu em nada da igreja. Os irmãos ainda chamam ele de ladrão. Ainda duvida se Paulo deve ser chamado de apóstolo ou não, né? Então essa é a situação dos irmãos da igreja de Corinto. E Paulo ele vai escrever essas duas cartas, 1 e 2 Coríntios, para se defender das falsas acusações sobre seu ministério. Aqui especificamente nos capítulos 8 e 9, né, existe a sugestão de alguns estudiosos que dizem que aqui na verdade é como se fosse esse texto, ele fosse incluído dentro da carta. Parece que capítulo 8 e 9 destoa daquilo que Paulo vem falando no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí parece que acrescentaram aí, mas não há nenhuma prova em relação a isso. Porque, na verdade, se você fizer uma boa leitura da carta toda, e lembrando isso, né, isso aqui é uma carta, né? Essa divisão em capítulos e versículos, isso só aparece no século XVIII, quando alguns estudiosos resolvem dividir os parágrafos, né, para tornar a leitura mais fácil. Mas quando Paulo escreveu, ele não escreveu assim não, tá? Capítulo 1, verso 1, capítulo 2, não, isso aqui foi depois, né? Foi os estudiosos que foram lá e colocaram isso para que a gente pudesse ler o texto de forma mais fácil e aprender mais fácil. Mas isso aqui é uma carta. Então, ou seja, o que nós deveríamos fazer? A gente deveria sentar e ler a carta de uma vez só. Então, quando você lê a carta, né, de uma vez só, de contínuo, aí você tem o vislumbre de toda a estrutura da carta, a mensagem, as questões que Paulo está respondendo e tudo mais. Então, esse argumento de que aqui é um texto que entra meio que por acaso, não cola, porque a própria estrutura da carta, se você fizer uma leitura de contínuo, você vai ver que os capítulos eles se encaixam na parte da carta de resposta, né? Paulo ele tem uma característica muito interessante quando ele escreve os seus textos, né, as suas cartas, porque Paulo ele faz assim, os primeiros capítulos das cartas, Paulo ele apresenta a teologia, ou seja, as verdades que ele está querendo defender. E nos capítulos finais das cartas, Paulo ele aplica a teologia que ele explicou nos primeiros capítulos a partir dos problemas que a igreja manda para ele. Então, é uma característica muito peculiar das cartas de Paulo, né? É uma parte teológica e uma parte da aplicação da teologia dentro da estrutura da igreja. Aqui não foge a esse modelo.
você vai ter essa primeira parte da carta. Paulo vai apresentar a teologia, ou seja, por que ele deve ser chamado de apóstolo, por que ele é o pastor dessa igreja, e qual é a razão pela qual ele está ordenando o que ele está ordenando na igreja. E nessa parte final da carta aqui, ele vai aplicar a autoridade apostólica, fundamentada teologicamente, na vida da igreja, corrigindo aquilo que a igreja estava entendendo errado, ou aquilo que os falsos mestres estavam ensinando na igreja. Outro ponto aqui na nossa introdução, para a gente não perder a linha do porquê Paulo escreveu isso aqui, é lembrar que em Atos 11, do verso 27 ao 30, é relatado que a igreja de Jerusalém, ela passa por uma dificuldade. Qual dificuldade? Uma fome e uma seca muito grande naquela região ali. A tal ponto que a igreja de Jerusalém e a própria cidade de Jerusalém, ali, o povo, os judeus ali, eles começam a passar necessidade. E aí você tem Paulo e os discípulos, né, os outros apóstolos, né, também ali nesse contexto, eles começam a ir às igrejas gentílicas, né, para quê? Para que elas pudessem dar a ele uma oferta, para que essa oferta servisse de ajuda à igreja de Jerusalém, aos irmãos que estavam padecendo necessidade. Por isso que Paulo vai escrever essa carta, e principalmente esses dois capítulos, capítulos 8 e 9, da sua segunda carta aos Coríntios, para tratar do assunto das ofertas. Então, Paulo ele vai pedir dinheiro à igreja de Corinto, né? Não só a igreja de Corinto, né? Todas as igrejas ali da Ásia Menor. A Ásia Menor é onde hoje é a Turquia, né? Se você quiser saber mais de geografia, você pergunta ao irmão Alan ali, que sabe mais do que eu. Mas ali você tem toda aquela herança lá do Império Otomano, né? Ali você tem o surgimento do Império Otomano, que derruba o Império Bizantino, né? Então, você aí que estudou 7º ano, 8º ano, né? Vocês estão lembrados disso, né? Jovens aí, puxa a orelha do seu filho aí, se ele não lembra desse detalhe, né? Que é isso que ele deveria ter estudado, né? Então, você tem o surgimento do Império Bizantino, depois a ascensão do Império Otomano, juntamente com o surgimento do islamismo, tomando conta ali todinho do Oriente Médio e chegando até as portas da Europa, né? Foi só barrado lá em Portugal. Mas isso é aula de história, não vem o caso aqui. Mas aquela região todinha do Império Otomano, que é onde é hoje a Turquia, é onde a cidade de Corinto e onde todas as igrejas que Paulo fundou estavam levantando essa oferta para trazer para Jerusalém, para suprir a necessidade dos irmãos. E aqui é o ponto para a gente, né? Como é que a gente... O que é que fundamenta, o que é que deve fundamentar a nossa oferta? Por que eu tenho que ofertar? Por que a igreja tem que... Por que eu tenho que dar esse dízimo, né? Eu andei vendo algumas coisas na internet e assim, você acha muita coisa absurda, né? Desde o tipo, olha, se você der, Deus é obrigado a lhe dar. Isso é mentira, viu? Não sei se os irmãos sentem, quando eu escuto alguém falando isso, eu sinto o cheiro de enxofre. É o próprio Satanás falando, né? Porque isso não tem nada a ver com a Bíblia, né? Então, essa não é a razão pela qual você deve ofertar. Você não deve ofertar para receber mais, você não deve ofertar para ficar rico, você não deve ofertar para ficar mais, para ter fama. Não, nada disso, zero, nada disso, certo? O ponto aqui que Paulo ressalta para a gente e apresenta para a gente de forma muito clara é que, assim, as razões pelas quais nós devemos ofertar, ele apresenta nesse texto aqui de forma muito clara. O primeiro fundamento da oferta que Paulo mostra para a gente, está aí logo nos versos 1 a 5, que é o fundamento da generosidade. Olha que coisa interessante, Paulo não estabelece um mandamento, Paulo não diz, olha, você tem que fazer, se você não der, você está em pecado, né? Tem um vídeo muito famoso, né, na década de 90, acho 97, salvo engano, a maior parte dos jovens aqui nem era nascido, mas saiu até na Rede Globo, no Fantástico, né? Ou dá ou desce, né? Um dito pastor aí bem famoso, e está vivo até hoje, né? Ele dizia isso, né? Na igreja dele, ou dá ou Deus não abençoa. Então, e aí você vê o apóstolo Paulo num outro caminho, numa outra proposta, né? Paulo está dizendo o quê? Qual é o fundamento primeiro da oferta? A generosidade. E é o que ele vai dizer isso, é o que ele está dizendo aqui, porque
Paulo ele vai usar o exemplo da igreja macedônia aqui, verso 1, né? Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. E por que Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia para estimular a igreja de Corinto a ofertar? Aí o verso 2 responde: porque no meio da muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Paulo está dizendo que essa igreja pobre, a igreja da Macedônia, que era uma igreja menor que a igreja de Corinto, era uma igreja extremamente limitada financeiramente, mas eles, mesmo na sua pobreza, na dificuldade, na tribulação, eles se dispuseram a ofertar para abençoar os irmãos de Jerusalém, não só de acordo com o que eles haviam dito, mas de forma generosa. E aí é importante você pensar em palavras, né, em definições de palavras, em conceituação de palavras. Generosidade significa nada mais, nada menos, a palavra em grego aqui é muito legal, significa tanto singeleza, no sentido de sinceridade, mas a melhor definição é que generosidade é você dar sem calcular. É o significado da palavra, ao pé da letra é isso, é dar sem calcular. O que significa que Paulo está dizendo? Esses irmãos, mesmo na sua pobreza, não se importaram com a sua pobreza, mas eles quiseram participar do privilégio, ele vai dizer aqui, né, da graça de ofertar. Verso 3 e 4. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, é isso que é ser generoso. Generoso não é dar o que você pode, é dar além do que você pode. E esses irmãos fizeram isso. Acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência, verso 4, a graça de participarem dessa assistência aos santos. Portanto, meus irmãos, Paulo diz para essa igreja rica de Corinto, que os irmãos da igreja pobre da Macedônia não só deram generosamente, como insistiram em participar. Se eu parasse aqui, já dava para a gente ter uma lição gigantesca desse texto, porque oferta não tem a ver com quantidade de dinheiro que você tem, oferta tem que ver com o quê? Com a generosidade do seu coração. Tem gente que diz, não vou dar não, porque eu não tenho muito, eu não vou ofertar na igreja porque eu não tenho muito, porque se eu for dar, eu tenho que dar muito, igual a fulano, ciclano, beltrano. Não tem nada a ver. Esse não deve ser o princípio pelo qual você deve fundamentar as suas ofertas. Porque a igreja macedônia aqui nos dá o exemplo de que na sua limitação financeira, eles deram com generosidade, e não só isso, eles insistiram com o apóstolo Paulo, para que Paulo deixasse eles participar. Aqui os comentadores nos sugerem que parece que Paulo queria livrar eles, né? Paulo disse, é como se Paulo dissesse assim, a gente vai fazer a oferta total, a igreja dos Gálatas vai dar, a igreja de Tessalônica vai dar, aí a igreja de Colossos, a igreja Macedônia, os irmãos são pobres, não precisa dar não. Aí é como se os irmãos dissessem, ei, peraí meu amigão, eu quero participar também. Aí Paulo, não, mas eu sei que vocês são pobres, vocês não têm tanto dinheiro. Não, meu amigo, a gente quer participar, nós queremos ofertar ao Senhor. Aí Paulo, não cara, mas vocês estão... Meu amigo, nós queremos. Por quê? Porque a oferta, ela não está de conformidade com a sua condição financeira, mas com a disposição do seu coração em ofertar generosamente. Então, eles, e isso é o que é maravilhoso nesse verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, né, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Meu amigo, isso é maravilhoso. Eles entenderam o fundamento da generosidade, que a generosidade na oferta não se trata da quantidade de dinheiro, mas se trata da disposição do coração, porque a primeira oferta que você dá a Deus é você mesmo, porque se você ofertar, seja lá qual quantidade você der, mas se o seu coração não está sendo dado a Deus, ao Senhor, confiante nele, entregando-se a Ele como oferta ao Senhor,
a sua oferta não vale de nada. A primeira oferta é você mesmo no trono da graça. É por isso que quando você lê lá em Levítico, né, e boa parte da galera pula, os primeiros 7 capítulos de Levítico, que é onde está lá a descrição das ofertas, você vai ver que a principal oferta, né, que é a oferta de holocausto, que era aquela oferta que era o animal era oferecido completamente ao Senhor, não podia ser qualquer animal, tinha que ser aquele animal que você olhava no rebanho assim, nasceu lá o carneirinho, disse, esse aqui é o mais bonito. Aí você pegava ele, e aí os comentadores do Antigo Testamento dizem que aquela oferta, naquele cordeiro que você ia ofertar, lá no templo, você separava ele e trazia ele para dentro da sua casa. Aí você cuidava dele durante um ano, ele não podia ter o pelo raspado, ele não podia ter pata trincada, ele não podia ter olho machucado, a dentição dele tinha que ser perfeitinho, o pelo dele tinha que ser bem bonitinho. Aí vocês já entenderam isso? Ou seja, você cuidava um ano daquele animal, aquele animal se tornava o que seu? O seu pet, porque você cuidava dele durante um ano. Aí a gente se apega, né, ao animal. Diga aí, seu um ano, todo dia acordando o seu carneirinho lá, berrando, você cuidando dele, aí você se apega, pronto, é esse bem mais precioso que o seu coração tem que ofertar ao Senhor. Por isso que quando a gente lê o Antigo Testamento, né, essas imagens aqui, elas brilham mais, né? Aí você entende o significado e o peso do que é ofertar. É você dar, não é qualquer coisa. Por isso que Jesus, lá em João, quando Jesus chega no templo, está lá os cabas vendendo, trocando, ou seja, ninguém estava ofertando de coração, estava comprando qualquer coisa e dando. Aí o João é muito mais legal nessa descrição do que Jesus faz, né? João conta que Jesus vai no templo, olha os caras, aí Jesus vai para casa, faz um chicote e volta para bater. Ou seja, não foi um ímpeto de ira, Jesus planejou dar uma pisa, né? Ou seja, aquela imagem do Jesus besta que você assiste, né, do The Chosen, ou qualquer outro série que você vê o Jesus todo bobão, não tem nada a ver, né? Jesus ali é extremamente vivo, né? Então ele foi lá, planejou, fez a corda, foi lá e desceu o chicote em todo mundo. Mas pregaremos isso outra oportunidade. Mas o ponto aqui é o seguinte, que as nossas ofertas, meus irmãos, sejam elas em dinheiro, ou seja, a nossa vida, elas têm que ser de forma generosa. Portanto, quando você serve a Deus pela metade, quando você vem para a igreja para servir a Deus, não, eu sirvo a Deus, mas eu só sirvo a Deus se o ar-condicionado estiver em 23 graus. Se estiver mais frio, minhas juntas dói, eu não vou servir a Deus. Não, eu só sirvo a Deus se eu for buscado em casa e for deixar. Ou seja, se você põe limites ou não serve a Deus com a sua vida generosamente, a sua oferta não é recebida. As nossas ofertas, sejam em dinheiro, sejam em vida, elas têm que ter o mesmo fundamento, que é o que Paulo está mostrando aqui para a igreja de Corinto, a partir do exemplo da igreja Macedônia, que é o quê? É o princípio da generosidade. O segundo princípio aqui que aparece é versos 6 a 11, é o princípio da regularidade nas ofertas. Se a oferta ela tem que ser generosa, ela também tem que ser o quê? Regular, constante. Você não pode dar uma oferta uma vez na vida e 300 anos, não. A sua oferta de vida e de financeira, ela tem que ser algo que constante e regular. Está aí, ó. Paulo diz assim, e isto nos levou a recomendar, verso 6, a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Parece que quem traz a notícia para a igreja de Corinto foi Tito. Paulo tinha mandado Tito à igreja de Corinto dizer assim, ó, a gente vai juntar aqui uma grana, porque a igreja de Jerusalém está passando necessidade. Então eu estou aqui para dizer para vocês que comecem a juntar essa grana, porque depois Paulo vai passar aqui recolhendo. E ao que parece, Tito avisou a igreja de Corinto um ano antes. Lembra, irmãos, os jovens aqui, menos de 16, 17, menos de 20 anos,
16, 20 anos. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, ó. Vocês vão se assustar. Telefone tinha fio. Eu sei que vocês não conhecem isso, tá? Isso é uma novidade para vocês. Telefone tinha fio. A gente tinha telefone em casa. Assim, quem tinha muita grana, né? Mas tinha telefone em casa. Certo? E deixa eu dizer outra coisa para assustar vocês. Paulo não tinha WhatsApp. É verdade, viu, irmão? O apóstolo Paulo não tinha WhatsApp. Não tinha e-mail mesmo, não tinha internet. Não vou nem pedir aqui para os irmãos levantar a mão, quem já pegou internet de escada. Né? Eu não vou dizer, estou vendo os irmãos rindo aqui, os mais antigos sabem o que eu estou falando, o jovem nem sonha, né? O que esse cara está falando? Por que eu estou dizendo isso? Por que foi um ano antes? Porque andar no mundo antigo era muito difícil. Era camelo, se você pagasse, um camelo era caríssimo, cavalo só príncipe, só nobreza tinha. Então, um cristão nunca tinha cavalo. No máximo, ele tinha um jumentinho. E olha se ele fosse assim, classe média, viu? Ele tinha um jumentinho. Então, para o cara sair de Jerusalém, ficar ali no Oriente Médio, e subisse ali, entrando na Turquia, andando até Corinto, que ficava perto da Grécia, no norte da Grécia, meu amigo, era muito tempo. Era 3 a 6 meses de viagem. E isso, se ele não caísse, morresse, fosse assaltado, espancado. Então, Tito, ele avisou um ano antes, para que Paulo, quando passasse, conseguisse recolher esses donativos para a igreja de Jerusalém. Então, Tito, ele começa a juntar esse dinheiro, e o verso 7, Paulo, ele reconhece que a igreja de Corinto, ela tinha várias coisas. Paulo reconhece os dons e talentos da igreja, né? Palavra, fé, línguas, vários dons que Deus tinha dado, inclusive dinheiro também, porque Paulo apontou para a igreja de Corinto que todas as dádivas que eles tinham era porque Deus os havia concedido graciosamente. Então, o apóstolo Paulo, no verso 8, vai mostrar para esses irmãos que, assim, ele poderia, isso é o que é mais maravilhoso na fé cristã, que a gente tem perdido nos púlpitos e no ensino. Você vê isso em Filemão, Paulo faz isso também, mas aqui no capítulo 8, né, verso 8 aqui, Paulo também mostra que o que interessa na oferta não é a obrigatoriedade da oferta, mas é a sinceridade do coração na hora de ofertar. Olha o que Paulo diz aí no verso 8. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. No caso, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não estou mandando vocês ofertar, porque eu podia mandar, porque quem fundou essa igreja foi quem? Foi eu. Então eu podia mandar em você, eu não sou pai na fé de vocês, eu poderia mandar, mas eu não vou fazer isso, porque eu quero que a sinceridade do seu coração, a fé que você abre a boca e diz que tem, ela seja demonstrada com a regularidade das ofertas que vocês vão dar à igreja de Jerusalém. Isso aqui já tem um princípio muito, muito interessante, irmãos, porque se por um lado a obrigatoriedade ela não é um fundamento, a regularidade é. Ou seja, se eu amo a Jesus, eu devo ofertar generosamente a minha vida e as minhas posses de acordo com a necessidade da igreja. É incompatível eu dizer que amo a Jesus e eu não oferto nunca generosamente e nunca constantemente. É incompatível. É tipo você dizer que ama Jesus e não gosta de ler a Bíblia. Como assim? Não, é incompatível, entendeu? Não encaixa as peças. Oh, eu amo a Jesus demais. Oh, aleluia, Jesus é muito bom. Seu irmão lê a Bíblia? Não leio muito. Eu amo a igreja do Senhor. Eu amo servir ao Senhor. A irmão nunca oferta. Não vou ofertar não. Mas por que o irmão não oferta? Não, porque eu sou pobre. Sim, mas aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de oferta. Estou falando de generosidade, eu estou falando de regularidade na oferta. Porque a regularidade da oferta, ela demonstra o princípio de que você
oferta ao Senhor, não baseado no mandamento, mas baseado na sinceridade do seu coração. Ou seja, o nosso amor a Deus, ele é demonstrado na forma como nós ofertamos. Perceba, não determina o nosso amor, mas ele demonstra o amor. Certo? Porque Paulo mesmo aqui não vai se colocar como a oferta, ela tem que ser obrigada. Você tem que dar 100 mil, né? Igual o vídeo que eu vi, né? Ofertas de 10 mil, ofertas de 5 mil, ofertas de 1.000, oferta de 100. 100 foi o mínimo, né? Que o cabo chegou, saiu de 10 mil, foi para 100. Então, assim, Paulo não está fazendo isso, porque Paulo quer que a sinceridade do coração seja demonstrada. E qual é o exemplo que Paulo usa? Verso 9: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Qual é o outro exemplo, além da igreja da Macedônia, que Paulo usa para estimular os irmãos de Corinto a participarem de forma generosa e regular na oferta aos santos? Cristo. Somente. Por que você tem que ofertar, irmão? Porque Cristo se entregou na cruz por você. Só isso. Por que você tem que ofertar generosamente e regularmente na igreja? Porque Cristo se entregou por completo na cruz do Calvário, por mim e por você. Só por causa disso. Porque Cristo foi o maior exemplo. Sendo rico, se fez pobre, se encarnou, padeceu, sofreu, morreu na cruz e se entregou completamente na cruz por mim e por você. Esse é o fundamento da sua oferta. Por isso que a oferta na igreja, ela não deve ter outro fundamento, ou dá ou desce. Se der, vai prosperar. Se está pobre, fica rico. Está solteiro, faz uma oferta, arranja um marido. A empresa está ruim, faz uma oferta, a empresa vai melhorar. Nada disso. Nada disso é fundamento para a regularidade na sua oferta. Fundamento deve ser o quê? Deve ser a sinceridade do seu coração e o exemplo de Cristo que se entregou por você completamente. Essas devem ser as razões pelas quais você deve ofertar a Deus. E essa oferta, ela deve ser o quê? Regular. É o que Paulo chama a atenção, verso 10 e 11. Por isso que ele exorta esses irmãos a continuarem ofertando, para que a assistência dos santos, no caso da igreja de Jerusalém, seja, de fato, suprida, né? Outro fundamento, além da generosidade e da regularidade, verso 12 a 15, é a proporcionalidade. Acompanha aí, verso 12 a 15, do capítulo 8. Paulo está dizendo para os irmãos assim: porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele afirma que a boa vontade, né, a NVI traduz como prontidão, em ofertar, ela torna a sua oferta aceitável. Então, novamente, meus irmãos, ofertar não se trata de dinheiro, de quantidade, mas se trata de uma ideia de que nasce da generosidade, da regularidade, e encontra nessas expressões, nesses fundamentos, encontra a proporcionalidade. E aí Paulo, verso 13, Paulo vai dizer que o desejo dele não é que sobrecarregue uns e outros sejam aliviados, e outros sejam punidos pelo outro que foi sobrecarregado. Muito pelo contrário, o que Paulo está dizendo, verso 14 e 15, é que se aquele que tem mais, vai dar mais, e aquele que tem menos, dá menos, porque isso vai gerar uma ideia de que, eu não gosto dessa palavra igualdade, né? A palavra no original aqui, ela aparece, para igualdade, ela aparece 2 vezes, e aparece lá em Colossenses capítulo 4, a ideia da palavra, ela está mais compatível com equidade. E por que equidade é diferente de igualdade? Igualdade tem a ver com nivelamento, né? Por exemplo, se eu dissesse aqui, todo mundo vai dar 100, né? Um exemplo, todo mundo vai dar 100,
Aí, por exemplo, quem tem mais vai se sentir confortável em dar 100. Mas quem tem menos vai sentir o quê? Dificuldade de chegar no 100. Então, por isso que a palavra igualdade ela não é muito legalmente traduzida, não. A Almeida atualizada traduz como igualdade. A palavra no original ela tem mais a ver com equidade. E o que é equidade? Equidade é o seguinte: você pode dar 100, então você dá 100. Você pode dar 10 centavos, você dá 10 centavos. Porque tem a ver com a ideia de quê? Da proporcionalidade na oferta. A oferta ela tem que ser proporcional, aí tem um detalhe, proporcional a o que Deus tem colocado no seu coração. Lembra do argumento de Paulo? Por que os irmãos de Corinto deveriam ofertar? Porque eles receberam vários dons, inclusive as riquezas. Preste atenção, meus irmãos. A riqueza, ela em si, ela não é um problema. Ela é um problema, ela torna-se um problema quando ela toma o lugar de Cristo no seu coração. Aí é um problema. Aí ela se torna um Deus na sua vida. E aí você tem a quebra do primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses além de mim. Então, por isso que a riqueza, mas a riqueza sujeita à generosidade, sujeito à regularidade, sujeita à proporcionalidade, ela é uma bênção na vida da igreja. Porque aquele que não tem tanto é suprido pelo aquele que tem mais um pouco. E aí Paulo chama a atenção da igreja de Corinto para tipo assim, olha, hoje vocês estão bem aí, né? Mas daqui a algum tempo vocês podem padecer necessidade. E aí a igreja de Jerusalém pode agora servir de bênção para lhe ajudar. Lembre sempre disso. Né? Você tem que tomar cuidado, porque às vezes o tempo ruim chega para mim e chega para vocês também. E é nesse sentido que a gente tem que ter sensibilidade de ajudar uns aos outros. Porque quando a gente estiver padecendo necessidade, a gente vai querer ser ajudado. Então, daí a importância da proporcionalidade nas ofertas. Eu já falei para os irmãos, eu não tenho problema nenhum de alguém falar sobre dízimo, a palavra dízimo. Eu não gosto muito porque no Novo Testamento você não tem o Novo Testamento usando muito essa palavra. No Novo Testamento aparece a palavra oferta. Eu acho mais adequada. O dízimo, porque, como eu expliquei na primeira mensagem, né? O dízimo vem lá do Antigo Testamento, e o dízimo não é 10% do seu salário não, viu? O dízimo é 10% de tudo, né? Então, o irmão vai fazer lá uma feijoada, 10% é da igreja, viu? O irmão faz 1 quilo de feijão, 100 gramas é da igreja, se a gente fosse aplicar essa regra do dízimo para tudo, né? Então, eu não gosto muito dessa nomenclatura dízimo, eu prefiro oferta, porque é o que aparece no Novo Testamento, né? Então, nós devemos entender que tanto a generosidade, quanto a regularidade, quanto a proporcionalidade, são princípios muito claros aqui. E em último lugar, verso 16 a 24, para finalizar, Paulo nos apresenta também o princípio da honestidade. É o que o verso 16, até o finalzinho do verso 24, Paulo vai enfatizar. Então, Paulo ele louva a Deus, né, pela disposição de Tito, que se ofereceu, né, para ir levar a oferta de Corinto até a Jerusalém. Meus irmãos, isso aqui, talvez para mim, para você, a gente não tem uma percepção muito clara do que isso aqui significa. Você está dizendo assim, mas ele só pegou um dinheirinho, vai de um canto para o outro. Meu amigo, é o mundo antigo. Não tinha estrada, quer dizer, Roma tinha, mas ali era o Oriente Médio, a Ásia, então não tinha. Então não tem estrada, tinha assalto, você podia cair num buraco, morrer. Então, o que Tito fez aqui foi um ato de extrema coragem. Rapaz, não se preocupe não, eu vou. Paulo está também aqui, né? E aqui é uma coisa bem... Eu fiquei com muita, eu confesso, meus irmãos, eu fiquei com muita raiva da igreja de Corinto. Eu fiquei com muita raiva. Porque o Paulo aqui, com toda a generosidade dele, fundou a igreja, e Paulo está sendo quase chamado de ladrão aqui, né? Inclusive, só que aí Paulo é muito crente, né? Aí, porque Paulo ele vai dizer o seguinte, verso 19, ele diz assim, Paulo, e esses irmãos, aí tem um irmão aí que Paulo chama, né? Junto com Tito, ele e mais alguns, nós vamos levar as ofertas, para quê? Para que ninguém pense que a gente vai desviar o dinheiro para alguma outra coisa. Aqui os comentaristas dizem que Paulo está meio chateado, né? Parece que a igreja acusou ele de que, olha, se a gente der o dinheiro para esse cabra, parece que ele vai tirar o dinheiro daí, vai desviar o dinheiro. Aí Paulo
diz, ó, eu vou levar não só Tito, vai comigo, mas como outro irmão que vocês mesmos escolheram para me acompanhar, e ainda vai ter outros irmãos que vão comigo, para não dizer que eu estou desviando dinheiro. Então, Paulo está demonstrando o seu desejo de ser criterioso, verso 20, e de agir com honestidade diante de Deus e dos homens, verso 21, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Então, a oferta, ela também tem que ser honesta, tem que haver transparência na oferta, né? Os irmãos sabem aqui, a gente vai ter uma assembleia regular final desse mês, e todo final de mês a gente faz questão de ter o relatório financeiro da igreja, os irmãos sabem onde cada dinheiro que os irmãos ofertam, onde é que é destinado. Isso é um princípio bíblico. A igreja precisa ser honesta. A ideia de que, o dinheiro vai só para o pastor, e ninguém sabe aonde o dinheiro está. Olha, se você congrega numa igreja, ou vai para uma igreja que o pessoal da liderança esconde o dinheiro, duvide dessa igreja. É um princípio bíblico a honestidade e clareza na distribuição do dinheiro. Você tem que saber para onde o dinheiro vai. E todos os irmãos aqui que são membros, vocês são livres para chegar aqui, está aqui o irmão Rony, o irmão Ednildo, está nos assistindo. Você pode chegar para ele, rapaz, foi quanto que entrou esse mês? Os irmãos vão dizer, certo? E foi investido quanto? Os irmãos vão dizer. E só para um detalhe, tá? Isso é uma questão minha, particular, certo? Essa é uma posição minha. Eu faço questão de não saber nem quanto entra na igreja, certo? Aqui vocês podem perguntar aqui os irmãos aqui, o pessoal do financeiro da igreja, eu não faço nem questão de saber, eu não sei nem quanto entra na igreja. Por quê? É uma questão minha mesmo, eu não quero saber. Certo? Quem mexe com dinheiro aqui são os dois irmãos eleitos aqui, que são os tesoureiros, e eu faço questão de nem saber. Porque eu confio nos irmãos. A igreja não confiou neles, não elegeu os irmãos? Então a igreja confiou neles, eu também confio. Então eles é quem vão aí direcionar o dinheiro de acordo com a necessidade da igreja. Por quê? Porque eu entendo que as ofertas, elas devem ser guiadas por esse princípio da honestidade, da clareza aonde as ofertas devem ser destinadas. Então, meus irmãos, para concluir, verso 22 a 24, né? Paulo, ele dá testemunho desses irmãos, esses irmãos, eles são honestos, têm bom testemunho da igreja, foram eleitos pela igreja, e essa atitude de Paulo, de querer que esses irmãos acompanhem ele na distribuição do dinheiro, demonstra justamente esse princípio aqui da honestidade na hora das ofertas. Então, isso já nos ensina muito. As nossas ofertas, o ato de você ofertar, deve ser fundamentado pela generosidade, né? Ou seja, você deve dar aquilo que generosamente você acha que Deus merece. A ideia da regularidade, você tem que ser regular nas ofertas, né? Graças a Deus, essa igreja aqui, a gente não recebe um centavo do Estado. Em nome de Jesus, enquanto eu estiver aqui à frente, a gente não vai receber um centavo de vereador, político, não, zero. Quem sustenta a obra do Senhor é o próprio povo do Senhor, abençoado por Ele. Então, por isso que nós temos que primar pela regularidade nas nossas ofertas. A ideia da proporcionalidade, você tem que dar de acordo com o que você pode. Quem sustenta essa igreja não é seu dízimo. Quem sustenta essa igreja é Deus. Porque lá em Mateus 16 ele disse o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem faz essa declaração é Deus. Certo? Agora, a ideia da proporcionalidade é que Deus lhe deu bênçãos, saúde, comida, trabalho, então você deve ofertar regularmente, né? E seja honesto naquilo que Deus tem colocado no seu coração para você ofertar. É isso que deve guiar as nossas igrejas, na nossa igreja na hora de ofertar. Algumas perguntas para a gente encerrar e para os irmãos refletirem no coração. Primeiro, você tem sido generoso ou avarento na hora de ofertar? Isso é uma avaliação individual. Quando você vai ofertar, você diz assim, eu posso dar 100, não, mas eu não gostei da pregação do pastor, ele está mais careca do que antes, vou dar só 10. Ou seja, qual é a avaliação que você faz
na hora de você individualmente ofertar? Né? Aí a gente tem que avaliar, né? É você e o Espírito Santo de Deus. Se você está sendo generoso ou você está amando mais ao dinheiro do que ao Senhor. Segunda pergunta: você tem ofertado regularmente só quando deseja algo ou porque de fato você entende a importância de ser regular nas suas ofertas? Porque normalmente é assim, né? É tipo oração. Tem que ser sincero, né, irmãos, diante de Deus. É tipo oração. Quando está tudo bem, as contas estão pagas, você está com saúde, a família está bem, está tudo legal. Você chega depois do vôlei da igreja e se deita na cama e faz: Jesus, eu te amo em nome de Jesus, amém. Né? Agora, ficou doente, recebeu um aviso prévio que daqui a 30 dias vai ter avaliação na empresa, se vai, que alguns vão sair ou não. 5 horas da manhã o cara está na igreja, restitui, orando: Senhor, olha para mim, ó Pai. Né? Aí, peraí, qual é a razão pela qual você oferta? Né? Você só oferta regular quando você está bem, ou você quer ganhar alguma coisa, ou porque você entende que você tem que ofertar ao Senhor pelo muito que Ele lhe deu? Isso é uma avaliação que você tem que fazer. Terceira pergunta: você tem ofertado o quanto realmente pode ou não? Também é o irmão, não sou eu. Se Deus lhe mandar dar 10 centavos, dê 10 centavos. Não foi Ele que mandou? Foi. Então dê 10 centavos. Não dê nem mais nem menos. Porque é você e Ele no seu coração. Eu não conheço seu coração. Não é? Eu não conheço seu coração. Mas Deus conhece. Se Ele lhe mandou dar 10 centavos, dê 10 centavos. Se Ele mandou dar 100, dê 100. Se Ele mandou dar 1000, dê 1000. Porque é você e Ele. É a sinceridade do seu coração que vai contar. E em último lugar, e também tem a ver com essa última questão, é se você tem sido de fato honesto com o seu próprio coração na hora de ofertar. Isso é um princípio que não sou eu quem tenho que avaliar, mas é você, irmão. Porque Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Então Ele sabe quais são as razões pelas quais você está ofertando. Cabe a nós nos avaliarmos, saber quais são as razões pelas quais nós devemos ofertar. Então que o Senhor nos ajude a termos uma mentalidade bíblica e equilibrada na hora de ofertar. Cuidado com essas igrejas, cuidado com essas promessas malucas, entendeu? Que algumas igrejas aparecem. Você não vê isso na Bíblia. Você vê equilíbrio, prudência, né? Eu tinha o meu chefe, ele odiava crente. Eu trabalhava numa empresa que meu chefe, ele odiava crente. E aí eu trabalhava lá e tal, e a gente terminou ficando amigo e tal. E aí chegou o tempo, um ano e pouco trabalhando junto, eu perguntei para ele: por que você tinha tanta raiva de crente, né? Aí ele foi e soltou, né? Ele disse: olha, porque minha mãe era evangélica, e aí minha mãe teve, a diabetes dela ficou muito alta e tal, ela correu o risco de perder a perna, né? Ela ficou com uma ferida na perna muito grande, e não cicatrizava. Aí no desespero ela foi numa igreja entre aspas, né? Uma igreja de verdade não faz isso, né? Aí ela foi numa igreja, e aí o pastor disse: se o seu problema é grande, você tem que dar uma oferta grande para Deus lhe responder. E aí ela foi lá e vendeu a casa dela e deu todinha à igreja. E não chamo nem de pastor, né? O miserável do dito pastor recebeu a oferta da minha, e ela só tinha aquela casa. Então, isso não é o fundamento bíblico de uma oferta, né? Isso não faz parte de uma igreja, né? E aí eu já entendi, por isso que você é tanta raiva de crente, né? Aí eles: é porque a gente sofreu muito com isso, né? Então isso não pode ser o fundamento das nossas ofertas. A oferta tem que ser algo voluntário e uma expressão da nossa gratidão pelo muito que Cristo fez por nós. Então que você possa entender isso, que a partir de agora a nossa igreja sempre caminhará nesse sentido, né? Se alguém me vê aqui dizendo: se você está pobre, dê 100 que você vai multiplicar 1000, pode jogar uma pedra na minha cabeça, eu autorizo os irmãos. Ou acontecer alguma coisa, vai ver que eu fiquei meio doido, aí os irmãos vão ter que chamar um médico para me tirar daqui, porque, em nome de Cristo, nunca farei isso, certo? Por quê? Por causa da
aquilo que a própria palavra de Deus nos instrui. Amém? Vamos orar?